A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical aqui no nosso canal. Eu sou o presbítero Denis Pereira, o professor Denis Pereira, e é um prazer semanalmente recebê-los aqui para mais um conteúdo. E eu agradeço aí a participação, a audiência de professores, superintendentes, coordenadores, alunos, pastores, dirigentes e todos que amam a Escola Dominical, que semanalmente passam por aqui para assistir às nossas aulas, para pegar algumas dicas, para ajudar na preparação de suas aulas. O meu muito obrigado. Me ajude a chegar a 30 mil inscritos. Por isso é importante você se inscrever no canal, ativar o sino de notificações, dar like no vídeo e deixar o seu comentário, que é muito importante para nós. Fale para nós de onde você nos assiste. No finalzinho da aula aqui, pode ser que seu comentário apareça, tá certo? Compartilhe com mais professores, nos ajude a chegar a 30 mil inscritos aqui no canal. Aqui no canal, todos os dias, a partir de agora, de segunda a sexta, à 1 da tarde, tem uma série nova. Nesta semana, a série tem o título Como Vencer a Frieza Espiritual. São 5 vídeos, um por dia, de segunda a sexta, e ficou uma série incrível, uma palavra para edificar vidas. Por isso, compartilhe o link do nosso canal com outros professores, com seus alunos. Aqui tem palavra de Deus. Também é importante que você dê uma olhadinha, de vez em quando vai aparecer um QR Code na tela. Ao contribuir com o nosso canal, você nos ajuda nessa criação de conteúdo, tá certo? Você nos ajuda a manter este canal ativo. O conteúdo cristão, ele há uma dificuldade, principalmente nos dias que nós estamos vivendo em relação aos patrocinadores. As empresas não querem se associar ao conteúdo cristão, porque para a sociedade atual é um conteúdo que não se alinha aos seus pensamentos progressistas, tá certo? Então nos ajude, não deixe esse canal sair do ar, nos ajude, pega esse QR Code aí, aponta a câmera no seu celular, faça a sua contribuição, ou pegue o número da chave Pix que está na descrição e faça a sua contribuição, tá certo? Muito bem, ó, nós vamos falar hoje na lição 8, classe dos pré-adolescentes, nesta revista maravilhosa, como tema a disciplina na igreja. Lição 8, como tema a disciplina na igreja. O texto para esta aula está em 1 Coríntios capítulo 14, do 26 ao 40. A Bíblia diz: pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Tá? Nós vamos então estudar aqui a importância da disciplina para o bom funcionamento da igreja, tá? A importância da disciplina para o bom funcionamento da igreja. Eu não sei aí a você, professor, há quanto tempo você está na igreja, e se você passou, por exemplo, por aquele tempo em que os pastores disciplinavam as pessoas ali diante de todo mundo, né? Então nós viemos de um tempo onde os pastores disciplinavam. Na verdade, eu tenho saudades desse tempo, porque nesse tempo nós resolvíamos os nossos problemas dentro da igreja, se resolvia ali. Hoje, com as redes sociais, é verdade que poucas igrejas, quase nenhuma mais, tem esse método, né? Os problemas muitas vezes são resolvidos numa sala, são resolvidos só com a pessoa, mas por causa das redes sociais, muitos problemas, muitos pecados, muitas coisas que deveriam ser tratadas na igreja, resolvidas ali, é jogada na internet. E quando você joga isso na internet, você acaba atingindo a igreja como um todo. E para mim os efeitos são piores. O pecado deve ser tratado, a disciplina deve acontecer, mas dar publicidade à disciplina da maneira irresponsável como muitos têm feito, só para ganhar likes, é um perigo que mancha a imagem da igreja de Cristo, da noiva do Cordeiro. Mas nós vamos ver aqui hoje, então, a importância da disciplina para o bom funcionamento da igreja, tá? Bom, a primeira coisa, o primeiro tópico aqui tem o título de A Necessidade de Ordem na Igreja. Assim como qualquer outra instituição que conta com a participação de um grupo de pessoas, a igreja precisa de organização, tá? De organização, tá? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12, faça-se tudo decentemente com ordem, tá? Então a igreja precisa de organização. Agora, por que regras são importantes? Imaginem se convivêssemos na igreja sem qualquer tipo de regra ou ordem. Se todos chegassem em qualquer horário, se todo mundo falasse de qualquer maneira. Imagine,
não daria para compreender o que é dito, nem participar de forma saudável das atividades da igreja, tá? Então veja, 1 Coríntios 14, na verdade, né? Faça-se tudo com ordem e decência. Então, a liturgia da igreja, a organização da igreja, dos cultos, os departamentos, as lideranças, é exatamente para que as coisas tenham uma certa lógica, um certo sentido e para que a igreja funcione, para que a igreja cresça, para que a igreja se desenvolva, tá bom? Então, a Assembleia de Deus, inclusive, ela tem um formato diferenciado de muitas outras igrejas, né? Na Assembleia de Deus, nós temos os departamentos que as outras igrejas também têm. Mas, por exemplo, nas igrejas mais modernas, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor, aqui eu não estou dizendo se elas estão certas ou não, mas você não tem os departamentos cantando, por exemplo, durante o culto, como temos no nosso, né? O louvor nas igrejas, principalmente nas comunidades, o louvor é feito por um grupo que conduz toda a igreja no louvor. Na Assembleia de Deus, o louvor é feito por departamentos, né? Então, vamos ouvir o grupo de jovens, vamos ouvir o grupo das irmãs, vamos ouvir os pré-adolescentes, vamos ouvir os adolescentes, vamos ouvir o coral, não é? Então, nosso culto começa com o louvor, 3 hinos da harpa, ou 2, mas sempre os louvores da harpa, e tem uma razão de ser para isso. É o nosso hinário oficial, é a identidade da Assembleia de Deus. Ah, eu não sei para que cantar os hinos da harpa. Então, é porque na Assembleia de Deus nós temos essa identidade, certo? Nós temos essa identidade. A harpa cristã faz parte da identidade da nossa igreja. Quando eu vou em outra igreja que não canta os hinos da harpa, eu respeito. Certo? Então, quando eu vou numa comunidade, por exemplo, a gente vai pregar e tal, numa igreja quadrangular, que às vezes eu vou, a gente chega lá, o pastor faz a oração inicial e já vem o grupo de louvor fazendo aquele louvor congregacional. Legal. Na Assembleia de Deus, a nossa identidade é com a harpa. Não é? E aí, salvo programações especiais, mas deve-se ter um certo cuidado para não apagar a identidade da igreja, não é? Então, é um evento de adolescentes, é um evento de jovens. Não canta da harpa, não. Não canta normalmente? Será que não dá para agregar? Certo? Será que não dá para mostrar? Não é isso que a gente tem que fazer? Mostrar para os jovens, para as crianças, para os adolescentes que essa é a identidade da nossa igreja? Não sei. Eu acho que não vejo problemas nisso, certo? É uma questão de identidade da nossa igreja. Nas outras não cantam, na nossa cantam, tá? Então, tem tudo um porquê e uma questão de organização, né? A reverência nos cultos. A disciplina também é muito importante para os momentos dos cultos, tá? Paulo orientou que se trabalhasse com ordem e decência. As manifestações dos dons deveriam ser regradas e observadas para que todos pudessem participar, certo? Por isso que é interessante aprender sobre os dons. Eles servem para a edificação da igreja. Então, o que não pode acontecer é a manifestação dos dons ser usada para atrapalhar o culto, não é? Então, por exemplo, estamos numa escola dominical. Alguém começa a falar ali em línguas estranhas. Essa manifestação de dom, mas é um dom espiritual, mas ela está sendo feita de forma correta? Ela vai trazer edificação para as pessoas que estão ali na sala de aula? Não. Mas é a presença de Deus. Ok. Mas a pessoa está dando vazão a algo de maneira errada. Tentando fazer o certo de forma errada. Entende? Então precisa ter ordem e decência no culto. Assim como também eu não posso estar lá pregando. Se você olhar na internet, eu procuro nem olhar, mas às vezes são vídeos tão rápidos, quando você percebe que você vai tirar, você já viu alguma coisa. Mas os maiores deboches hoje na internet são feitos com o quê? Com esses momentos de falta de discernimento no culto. Então a pessoa está no microfone ali, começa a falar uns mistérios, não sei o quê, e a pessoa vai lá e pega aquilo ali, faz um corte e joga na internet debochando daquilo. Então até nisso nós devemos ter cuidado. O apóstolo compara também a nossa vida cristã de um atleta. Quando refletimos sobre a rotina de um atleta, percebemos que ela é muito organizada. Então, o atleta tem hora para dormir, hora para acordar, o atleta tem uma alimentação equilibrada, o atleta tem a parte do treinamento, certo? Então, espiritualmente é a mesma coisa. Se fisicamente, sem disciplinas e sem
obedecer às regras, o atleta não terá bons rendimentos, espiritualmente também não. Não tem como ter bons rendimentos espiritualmente falando, maturidade, crescimento, desenvolvimento, evolução espiritual e ministerial, sem passar por uma vida espiritual disciplinada, né? Inclusive nessa série que eu gravei falando sobre como vencer a frieza espiritual, no vídeo que vai ao ar na terça-feira eu falo sobre isso, eu falo sobre você é como quem vai para a academia, você não vai sair de um corpo sedentário para um corpo atlético imediatamente. Se você tentar fazer isso, vai doer e você vai parar. Então você vai devagar, com pequenos exercícios, com pequenos objetivos, sempre, sempre. Eu terminei de ler agora um livro do Luciano Subirá, pastor Luciano Subirá, estou até com o outro dele aqui para ler. Falando em livro, tem o meu livro também, que o link está aí na descrição, Proposta Maior que a Sua Dor. Eu acabei de ler o livro do Luciano Subirá, A Cultura do Jejum. E é muito interessante como que ele faz essa associação, como ele mostra a cultura do jejum, que é uma das disciplinas espirituais mais ignoradas na nossa vida atualmente, né? E quando eu era adolescente, eu jejuava muito, eu consagrava muito, eu queria ser batizado do Espírito Santo, eu queria mais de Deus, continuo querendo, mas eu digo que hoje, aos 40 e quase 45 anos, eu estou me lembrando daquela fase da minha vida e eu quero voltar àquelas atividades. Então eu estou estudando sobre o assunto, porque eu quero fazer algo consistente. E uma coisa que eu estava lendo um livro, terminando de ler hoje, agora tomando café, e uma coisa, o pessoal às vezes faz, olha só como a disciplina é interessante, o pessoal às vezes faz jejum de internet. Eu vou fazer 30 dias sem o Instagram. Beleza. Mas, biblicamente falando, primeiro, jejum é abstinência de alimentos. Jejum é abstinência de alimentos. As pessoas estão confundindo jejum com mudança de comportamento, ok? Então, o que as pessoas precisam fazer não é um jejum de Instagram, fica 30 dias sem entrar no Instagram, mas aí depois que entra, continua seguindo as mesmas pessoas, assistindo as mesmas coisas, dando ibope para o mesmo tipo de conteúdo imoral, hipócrita, incrédulo e principalmente conteúdo contrário à palavra de Deus, conteúdo que afronta a Deus, que dentro da pandemia para cá aumentou aumentou assustadoramente a criação de conteúdo que afronta a Deus, que desvaloriza a igreja, que desvaloriza a Bíblia, tá? A internet, o Instagram, principalmente o TikTok, está inundado de perfis afrontando a veracidade da palavra de Deus, inclusive de gente que já esteve em nosso meio e que falam com uma linguagem bonitinha, adocicada, e eles vão falando. Então, não existe jejum de Instagram. Isso é mudança de comportamento. Então, ao invés de ficar 30 dias sem entrar no Instagram, é preciso entrar no Instagram, sair de tudo que não presta e consumir conteúdo edificante. E não apenas consumir, criar conteúdo edificante. Ou seja, é uma alteração de comportamento. Ou seja, é uma vida transformada. Não são 30 dias sem entrar no Instagram que vai mudar alguma coisa, certo? Então, as pessoas precisam entender essas coisas para organizar a sua vida espiritual, para a gente não ficar tendo certos tipos de... A intenção pode ser boa, mas não leva a nada, certo? 30 dias sem Instagram e depois viver o resto da vida seguindo as mesmas pessoas não muda nada. É melhor todos os dias mudar quem assiste, mudar quem escuta, mudar quem segue, todos os dias se disciplinar para dizer eu não vou assistir isso, eu não quero esse tipo de conteúdo. Isso é mudança de comportamento, isso é transformação, isso não é jejum. Jejum é abstinência de alimentos. Muito bem. Um lugar de disciplina. Você já se inscreveu no canal? Se ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, deixe seu comentário que é importante para nós, contribua com o canal, a chave Pix está aí, o QR Code está aí. Você abençoa a nossa criação de conteúdo. Nos comentários também fale para nós de onde você nos assiste, tá certo? Bom, a igreja também é um lugar de disciplina, que é tudo que a atual sociedade está procurando destruir, tá? A convivência entre os irmãos deve ser regrada para que a igreja preserve um ambiente de paz
e harmonia. Aliás, o próprio funcionamento da igreja como instituição requer organização. Vamos ver aqui o que é disciplina. Ó, obediência ao conjunto de regras que são propostas por determinado grupo. Serve para organizar um lugar ou um grupo de pessoas, tá? Então, assim, imagine uma escola sem regras. Imagine uma sociedade sem regras. Não, não imagine. É só olhar o ambiente que nós estamos vivendo hoje, tá? É só olhar. Uma das profissões mais perigosas do mundo hoje é ser professor numa escola. É ser professor numa escola. Por isso que o inimigo luta tanto contra a igreja, porque a igreja ainda é o lugar que ainda preserva. Você não vai ver atentado dentro de uma igreja, provocado por alguém que é da igreja. Pode ser que alguém venha de fora, mas de dentro não tem como. Por quê? Porque a igreja preserva valores. A igreja preserva princípios. A igreja preserva disciplinas. Certo? Outro detalhe. As disciplinas na igreja servem para que todas as atividades sejam feitas para a glória de Deus. É para Ele que nós fazemos as coisas. O sucesso de qualquer área de nossas vidas acontece quando nos esforçamos para cumprir nossos deveres e assim desfrutamos de nossos direitos, tá? Então veja, Paulo ele usa muito a figura do atleta. Ele usa muito a figura do atleta, né? Então, você jamais vai ter um atleta de alto rendimento sem que esse atleta seja extremamente disciplinado. Eu vou citar aqui nomes que eles conhecem. Você tem Cristiano Ronaldo. Os comentaristas falam do Cristiano Ronaldo, que já foi algumas vezes o melhor do mundo, é um dos jogadores mais bem pagos, se não mais bem pago hoje ainda. E qual o segredo do Cristiano Ronaldo? O pessoal fazem uma associação entre Cristiano Ronaldo e Messi. O Messi ele é naturalmente mais habilidoso do que o Cristiano Ronaldo. Então o que os comentaristas dizem? Que o Cristiano Ronaldo ele compensa sua falta de habilidade com uma disciplina absurdamente extraordinária. Então o cara é disciplinado no que ele come, aonde ele vai, a hora que ele dorme e nos treinos. Disciplina, disciplina, disciplina. Certo? O ex-jogador Zé Roberto, que parou de jogar com 44, 45 anos. O cara parou de jogar em alto nível, quando geralmente os jogadores sequer conseguem passar, sei lá, dos 40 anos, né? E quando terminam a carreira tão destruídos, né? O corpo já não aguenta mais, cheio de não sei o quê. Não, o Zé Roberto parou em alto rendimento e ele mantém a forma por causa da disciplina, né? Eu vi um documentário, uma reportagem. Todos os dias ele treina, ele pode estar em temporada de podia, né? Que ele parou, mas ele podia estar na temporada de futebol ou em férias com a família. Todos os dias no mesmo horário. Se ele estivesse viajando de férias com a família, só ficava em hotel que tivesse uma academia para que ele não parasse de fazer os seus exercícios diários. Então, alto rendimento combina com disciplina. E a disciplina ela tem um negócio. A disciplina, ela é o alicerce de uma vida de sucesso. Seja ela emocional, espiritual, física, certo? E então a disciplina, ela é feita de pequenos exercícios diários. A disciplina, ela é feita de pequenas renúncias diárias. Não adianta a pessoa passar o ano inteiro sendo uma pessoa sedentária, se alimentando mal, e aí quando chega 30 dias antes de começar o verão, ela vai para a academia e ela quer diminuir peso, quer ganhar massa muscular e não sei o quê. Sabe, os atletas de verão, espiritualmente é a mesma coisa. Não adianta a gente falar assim, de novo, vou voltar lá na internet, 30 dias sem Instagram. Depois passar o ano inteiro, e aí 30 dias sem Instagram, orando e tal. Depois ficar o ano inteiro sem pegar a Bíblia, sem orar, sem jejuar. Ou seja, para um bom rendimento espiritual, na nossa vida espiritual, melhor do que uma carga excessiva de disciplina por um curto período de tempo, é melhor uma pequena carga de disciplina por um longo período de tempo. Traduzindo,
Ao invés de 30 dias sem Instagram e o resto do ano de qualquer maneira, é melhor o ano inteiro se disciplinando. Quanto tempo você vai entrar no Instagram, o que você vai assistir. Ou seja, é uma disciplina diária. E esse é o mais difícil. Esse é o mais complicado. Fazer algo como que eu falo? Extraordinário, não era essa palavra que eu queria usar aqui. Mas fazer algo, sabe, pesado, algo consistente, é mais fácil. Porque você faz uma vez por mês, você faz uma vez por ano. Mas o grande detalhe do alto rendimento é você fazer pequenas renúncias, pequenos exercícios todos os dias. Melhor do que correr uma maratona de 42 quilômetros uma vez por ano, é correr pequenas distâncias, 2, 3 quilômetros todos os dias. Todos os dias. Isso serve para todas as áreas da nossa vida. Isso fala de disciplina. Então, quem quer melhorar o seu rendimento espiritual precisa aprender a ser disciplinado diariamente, permanentemente. Muito bem. Aí nós temos aqui, a disciplina para maus comportamentos. Eu vou juntar isso aqui junto ao terceiro tópico que vai falar sobre temor e reverência no culto. Mas antes disso, quero pedir a você agradecê-lo pela sua audiência. Se não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe seu comentário, que é muito importante para nós. Fale para nós de onde você nos assiste, para sabermos até onde o nosso conteúdo está chegando. E claro, não se esqueça, aí o QR Code que aparece na sua tela ou a chave Pix que aparece aqui na descrição, dá uma olhada aí, faça a sua contribuição. Não deixe esse canal sair do ar, tá certo? Não deixe este canal sair do ar. Tem aqui o Seja Membro que você pode clicar também. Se você estiver assistindo ao vivo, tem um chat aqui do lado que você pode clicar e fazer a sua contribuição também, tá bom? Olha só, eu vou associar aqui, o final do segundo tópico com o terceiro tópico que fala de temor e reverência a Deus, tá? Então, temor a Deus. O zelo na casa do Senhor. Uma sul-coreana, uma pastora sul-coreana esteve no Brasil, ou foi um pastor, não me lembro agora, e ele diz o seguinte: eu fiquei admirado com vocês, porque vocês se comportam no culto como se Deus não estivesse ali. Vocês falam, Deus está aqui, estamos sentindo a presença de Deus, mas cara, vocês se levantam toda hora, levanta para ir no banheiro, levanta para ir não sei na onde. Quer dizer, vocês se comportam como se Deus não estivesse no ambiente. Então, é muito importante nós prestarmos atenção no nosso comportamento na casa do Senhor. O culto é para adorar a Deus. O culto é para glorificar a Deus. Por isso nós devemos ter temor e reverência no culto. Você não se comporta de qualquer maneira diante de uma autoridade. Então nós não deveríamos nos comportar de qualquer maneira na casa de Deus. Agora, eu quero pegar essa parte aqui do segundo tópico, que fala sobre a disciplina para maus comportamentos. Quando um crente que é membro da igreja quebra um dos princípios ou ensinamentos, trazendo mau testemunho para os descrentes, a igreja deve chamar esse membro para conversar e exortá-lo ao arrependimento. Se porventura o membro decide deliberadamente permanecer no erro, só resta ao pastor aplicar uma disciplina mais severa a fim de repreendê-lo para que de fato se converta e reencontre o caminho da salvação. Vamos olhar aqui esse texto. Olha só, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 12. Por quê? Que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não fazeis julgamento vós, os que estão de dentro, tá? Então veja, a igreja é um lugar de disciplina. Disciplina fala de exercícios espirituais para crescimento espiritual, para desenvolvimento espiritual. E disciplina também fala de um lugar de tratamento. Disciplina também fala de um lugar onde a pessoa que erra, ela é chamada para prestar contas do seu erro, tá? A disciplina serve, entre alguns motivos, primeiro para
mostrar para a pessoa que aquilo que ela fez é errado, não condiz com a palavra de Deus, não condiz com aquele ambiente de culto, com aquela comunidade de fé. A disciplina também serve para que a pessoa seja levada à consciência de que ela errou e que ela precisa consertar o seu erro. A disciplina também serve para que a igreja perceba, para que os outros aprendam, não é? Então, tipo assim, ó, você viu lá, eu sou do tempo do culto de doutrina, quem lembra? O culto de doutrina. Aí mudou hoje, é culto da palavra, é culto não sei do quê. Eu sou do tempo que a porta lateral do templo ficava fechada, a porta central, as pessoas entravam pela porta lateral no culto de doutrina, culto de ensino, e na ceia também, né? E aí que eu estou dizendo, os nossos problemas ficavam ali. O pastor conversava, tratava, mas aí ele chegava diante da igreja e falava. E a igreja, como comunidade de fé, ficava sabendo daquela situação, via a pessoa ser disciplinada, mas também orava, se unia. A meu ver, a ausência disso mostra o adoecimento da igreja. Uma igreja saudável, ela não pisoteia quem caiu. Ela não se alegra com quem é retirado dos departamentos para uma disciplina. O grande problema que existe em relação à disciplina, e sei que aqui fala pastores, fala líderes, é o isolamento. O isolamento é complicado. Imagina que você tem aí um pré-adolescente, e sei lá, ele vem e confessa aí um pecado, que o pastor entende que ele precisa passar por uma disciplina, seja ele batizado ou não. E aí você pega esse pré-adolescente com 11, 12 anos, e você tira ele do departamento. Você acha mesmo que ele vai ficar bem lá no meio da igreja? Não vai. Então a minha orientação é, quando alguém é disciplinado, ele não pode ser isolado. Porque se você isolar quem foi disciplinado, alguém vai abraçar ele lá fora. Então, a disciplina não combina com o isolamento. Pode até não cantar no departamento, mas não pode ficar isolada. Não pode ficar isolada. Ela tem que ficar no meio. Se é um pré-adolescente, os outros têm que se envolver para ajudá-lo. Se é um jovem, mais ainda. Agora, se pegou, isolou, não vai funcionar. Certo? É perigoso. Aí você acaba perdendo. Tá bom? Então, é muito interessante. Cada igreja tem o seu jeito. A Assembleia de Deus tem uma forma de fazer a disciplina. Isso depende muito de regiões do país. Tem pastores que são muito radicais. Nós ainda temos pastores muito radicais. Nós ainda temos igreja que é pecado ter bateria, ter um monte de coisa. Tem pastores que são um pouco mais liberais, mas não tão liberais, porque a Assembleia de Deus ela preserva uma identidade nesse aspecto também, né? Então, a grande lição em relação à disciplina para os que estão errados é que nós precisamos entender o seguinte: quem errou precisa ser corrigido. Ponto. Como virar essa correção? Seria legal que viesse de uma forma diferente? Ok, mas não interessa. O que interessa é a pessoa entender que ela precisa se consertar, que ela precisa se levantar. E isso não interessa como virar a disciplina. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus: filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Então a disciplina pode vir de uma maneira mais branda, mais equilibrada, ou ela pode vir de uma maneira radical. Aceite, porque quem aceita disciplina se levanta. Quem aceita disciplina é restaurado. Então, cuidado, nós temos que ter o cuidado para não criar mecanismos de afastamentos. Então, ao invés de assumir que errou, que pecou, a pessoa começa a criticar a disciplina e o disciplinador. Está errado. Quando a gente reconhece que pecamos e que erramos, nós não reclamamos da disciplina e nem da aplicação dela, nós nos rendemos. Olha o que a Bíblia diz, para a gente concluir aqui, ó. Tiago, capítulo 4. Olha só o que a Bíblia diz. Tiago, capítulo 4. Chegai-vos a Deus, ele chegará a vós.
Limpai vossas mãos, vós pecadores, e purificai vossos corações, vós de duplo ânimo. Estai aflito, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em pesar. Pecado não deve promover em nós alegria, não, é tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Esse texto é muito difícil de cumprir, porque humilhar-se diante do Senhor muitas vezes vai requerer de nós nos rendermos a uma disciplina aplicada quando erramos. Independente de como a disciplina foi aplicada. Uma das maiores demonstrações da nossa humilhação diante de Deus é nos rendermos diante da disciplina aplicada por homens. Independente se é uma disciplina radical, se é uma disciplina que pareça excessiva. A Bíblia diz: humilhai-vos, e Ele vos exaltará. Não existe humilhação diante de Deus sem se humilhar diante dos homens que Ele estabelece sobre as nossas vidas para nos pastorear e para nos liderar. Não existe. Se alguém diz que ama a Deus que não vê, como pode amar a Deus que vê? Isso se aplica a tudo na nossa vida. Se alguém diz que obedece a Deus que não vê, como que pode obedecer a Deus que não vê se não obedece ao homem que vê? Se alguém diz que se humilha diante de Deus que não vê, como pode se humilhar diante de homens que ele vê? Como pode? Não funciona. Então que a gente aprenda nessa aula a sermos disciplinados para crescimento espiritual e que nós aprendamos que a disciplina faz parte da caminhada espiritual. Quando erramos, a disciplina faz parte do caminho da restauração. Amém? Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.